Bom dia, primeiro ano. A gente vai voltar a semana depois do recesso que a gente teve. E na atividade anterior eu pedi para vocês verem a aula do CMSP sobre dinâmica de populações e me mandar aonde vocês perderam, o que foi mais difícil de entender, para a gente poder continuar. Por que foi importante? Eu não tô vendo o rostinho de vocês, eu não sei aonde vocês estão tendo dificuldade, eu não sei por que vocês estão desistindo de fazer os exercícios. Então, quando vocês me falam isso, eu consigo fazer uma programação melhor. Daí teve algumas pessoas que me mandaram assim, tava muito bom, mas daí eu me perdi. Fala aonde, por quê. Tipo, tenta falar, me perdi quando apareceu sobre gráfico, ou me perdi quando apareceu mapa, ou uma palavra que eu não entendi. Então fala, porque daí fica mais fácil. Então, assim, o que eu percebi é que as pessoas falaram mais sobre os gráficos. Então eu peguei, fiz um print de todos os gráficos que apareceram e eu vou discutir sobre eles. O primeiro gráfico que apareceu foi esse daqui, onde tem uma população, a gente pode imaginar, por exemplo, uma população de joaninhas. As joaninhas, elas vivem em um lugar que tem fatores ambientais. Lá do comecinho do ano, os fatores bióticos, que são os outros seres vivos que estão lá, e os abióticos. Os bióticos, a gente pode pensar, por exemplo, nos outros animais que as joaninhas se alimentam. A gente pode pensar em plantas que tenham substâncias químicas que podem prejudicar a joaninha. A gente pode pensar em passarinhos que vão se alimentar das joaninhas. Todas aquelas relações ecológicas que a gente já viu. E nos abióticos são as coisas da natureza. Qual é a terra que ela tá? Se lá tem a temperatura adequada, se tem água em quantidade suficiente. Então, tudo isso aqui vai ter uma pressão na população. Tudo isso vai ajudar ou não a população a crescer. E daí a aula era sobre dinâmica de populações. Dinâmica de populações é como a população aumenta ou diminui ao longo do tempo e do espaço. Então, eles colocaram em verde aqui fatores que fazem a população crescer. O que então faz a população crescer? Se nasce mais indivíduos ou se chega indivíduos de fora lá. São as duas coisas que fazem a população crescer. Por que uma população migraria para um lugar? Talvez aquele lugar seja melhor do que os outros. Por que naquele lugar os indivíduos fariam mais filhos, teriam a maior natalidade? Provavelmente porque os fatores bióticos e abióticos lá são favoráveis para aquela espécie. Então a natalidade vai ser alta, vai nascer bastante joaninha. E o que faz a população diminuir? Mortalidade de qualquer tipo, predadores, substâncias químicas, que a gente viu lá em biomagnificação e bioacumulação, parasitas, doenças, tudo isso causa mortalidade, falta de alimento, ou então emigração, que é a saída daqueles indivíduos. Que eles podem sair porque naquele lugar não está confortável, por exemplo, ou houve desmatamento, por exemplo, ou a temperatura mudou, eles vão sair de lá. Então, aquela população naquele lugar vai diminuir. Um outro gráfico que eu achei até que eles explicaram um pouco menos é de estrutura etária. Como é que funciona? Imagina que a gente vai num bairro e vai coletar a idade e o sexo de todas as pessoas que vivem naquele bairro, ou naquela cidade, ou naquele país. E a gente pode fazer isso com animais também, por exemplo, ou com plantas, com qualquer coisa. E a gente vai separar mulheres para um lado, que é o símbolo aqui do espelhinho de Vênus, e homens para o outro lado, que tem a setinha para cima. E a gente vai separar essa galera por idade. Quem é criança, a gente vai botar aqui na base. Vamos imaginar que aqui a gente nasce e quando envelhece, essa pessoa vai subindo aqui no gráfico. Então, aqui embaixo, vamos botar crianças, aqui no meio, adultos e aqui em cima, idosos. Criança, a gente fala idade pré-reprodutiva, antes de começar a se reproduzir. Adultos, idade reprodutiva.
e idosos pós-reprodutivos. São indivíduos que provavelmente não vão ter mais bebês. O que acontece quando a gente faz isso? A gente coloca todo mundo aqui na base, quem tem de 0 a 1 ano, depois aqui de 1 a 2, depois acima de 2 a 3, depois de 3 a 4, até chega aqui em cima de 79 a 80 anos, por exemplo, se a gente fizer com pessoas. Se a gente tem um monte de criança e pouco idoso, quer dizer que a nossa população está crescendo, porque quanto mais novo, mais gente tem. Então, a nossa população está crescendo, porque imagina que essa galera toda aqui vai fazer idade, na hora que ela crescer, isso aqui vai subir junto, vai continuar gordinho. Vai morrer gente? Vai, mas não tanto. Lógico, quanto mais para cima, mais as pessoas vão morrendo, vai sobrando menos gente aqui para essa pirâmide, né? Então, isso aqui significa que está crescendo. Tem bem mais criança do que idoso, ou seja, cada adulto está tendo mais de um filho. Mas, se a gente pega todo mundo e tem uma pirâmide assim, que a base é mais curtinha, quer dizer que está estável. É mais ou menos como se cada pessoa que tiver aqui deixasse um filho para cá, para baixo. Então, se cada uma pessoa tiver um filho, ou seja, cada casal tiver 2 filhos, não vai alterar o número da população. Porque tem 2 pessoas, fazem 2 filhos. Dessas 2 pessoas morrem, tem 2 filhos, cada um vai encontrar um outro par. Então, vão formar 2 pares, cada um vai ter 2 filhos. Então, no final das contas, não vai mudar a população. Vai ter um filho para cada pessoa. E essa é uma população estável. Ou a gente pode ter que os adultos estão fazendo poucos filhos. Então, mesmo que quanto mais velha a gente fica, mais a gente morre, né? Aqui, tem bem mais idoso. Mesmo tendo passado 70 anos de chance para ter morrido, sobreviveu. Mas, como estão fazendo menos filho. Então, a gente olha hoje aqui, as crianças de 0 a 1 ano tem bem menos do que velho. Ou seja, as pessoas estão fazendo muito pouco filho. Cada casal tem menos de 2 filhos. Então, por exemplo, cada casal tiver um filho, em uma geração a gente já só vai ter metade das pessoas. Porque de cada 2 só gerou um, né? Então, isso aqui significa que ao longo do tempo a população está diminuindo. Esse não é um gráfico tão fácil de pensar, tá? Porque a gente tem que pensar que todo ano quem está aqui vai subir para cá. Daí no ano que vem vai subir para cá. Daí no ano que vem vai subir para cá. E depois de uns 20 anos vai passar para cá. Então, todo ano esse gráfico muda. Ele não é estático, porque ele está falando da estrutura etária, ou seja, das pessoas naquele ano. Daí aqui a gente tinha um diagrama didático, né? E aqui é o do Brasil, que é do jeito que a gente vê mesmo. Então, pro lado de cá tem mulheres, pro lado de cá tem homens. Aqui começa a ficar um pouco mais complicado porque eles estão mostrando duas informações no mesmo gráfico. Uma informação está aqui na barra cheia. E a outra informação eles colocaram aqui em pontilhadinho. O que isso quer dizer? Aqui na barra cheia é 2018. Então, em 2018, o gráfico que a gente tinha era esse aqui de barra cheia, o coloridão. Mas em 2012, ou seja, mais antigo, essas barras vinham até aqui, essa barra vinha até aqui, essa barra vinha até aqui, ou seja, estava nesse formato aqui, no formato mais gordinho aqui na idade de 15 a 19 anos. Até aqui, né, de 10 a 19 anos, na verdade, era mais gordinho, diminuiu. Com isso aqui a gente consegue perceber que tem uma diferença entre os anos. Lá em 2012, a gente tinha muito mais pessoas de 10 a 14 anos e 15 a 19 anos, esses 2 pontinhos aqui, do que a gente tem hoje, que são esses 2 gráficozinhos aqui. Ou seja, daquele ano para esse ano, diminuiu as pessoas de 10 a 19 anos. E aumentou as pessoas mais velhas, tá vendo que a barra cheia está indo além da barra tracejadinha? Aqui do lado dos homens, também aconteceu a mesma coisa. Através desse tipo de gráfico, a gente consegue saber, por exemplo, quando que as pessoas mais morrem, se a nossa população está aumentando ou diminuindo, se tem alguma faixa etária que é mais prejudicada, se tem, por exemplo,
idosos muito longevos, assim, né, que vão até os 100 anos, 110 anos. Então isso é bem interessante. Se a gente consegue ver também diferença de homem e mulher, se em uma população tiver alguma doença que afete muito as mulheres, por exemplo, a gente vai ver em um período que vai dar uma bolinha assim, porque quando chega naquela idade a mulher morre. Por exemplo, lugares que não tem assistência médica no parto, por exemplo. As mulheres aqui de 15 a 19, de 20 a 24, nessa fase reprodutiva aqui, até 30, 34, a gente ia ter uma mortalidade muito alta, porque tem muita chance de morrer no parto. Então, nesses países, a gente ia ver uma bolinha ali, que ia perpetuando depois, né? Porque a pessoa que morre, ela não nasce de novo. Então, a cada ano, essa bolinha ia acabar se passando para os próximos níveis. Daí eles perguntam qual é a situação do nosso país. Tá vendo que aqui tá diminuindo, ó? Então, a gente tá em declínio. Aqui a base da pirâmide está menor do que o centro dela. E daí, toda a população tem um potencial biótico. O que é um potencial biótico? É a capacidade de crescimento de uma população em condições ideais. Então vamos pensar assim, condições ideais. Tem comida para tudo, tem água para tudo, água de qualidade para tudo. Não tem que se preocupar com moradia, tem lugar para todo mundo fazer ninho, não tem predador, não tem doença. Então, todo mundo faz a quantidade de filho que conseguir fazer, não é nem que quer, que conseguir fazer. A gente vai ter uma capacidade de crescimento gigantesca, né? E isso é o nosso, aqui ó, curva de potencial biótico. Vou imaginar aí pessoas que fazem filho dos 14 até os 60, porque ela quer. Todo ano tem um. Só que existe uma capacidade do suporte. Não existe ambiente nenhum, nem para pessoas, nem para animais, nem plantas, nem fungos, nem bactérias, em que vai ter alimento para todo mundo, vai ter espaço para todo mundo. Esse lugar não existe. A gente vive num mundo finito. Não existe infinito aqui. Então, a comida é limitada, o espaço é limitado, moradia é limitada, vai ter predador. Então, o ambiente tem uma capacidade de suporte. Ou seja, é muito difícil a gente conseguir, quando eu falo a gente, é qualquer espécie, fazer isso aqui. Não vai conseguir, a gente vai ter um pouquinho de resistência do meio. A gente vai ter que achar comida, a gente vai ter que achar água, a gente vai ter que achar moradia. No caso dos humanos, emprego, dinheiro, né, segurança. Os animais têm que achar abrigo, as plantas têm que achar luz, água, solo. Então, não é finito, né? Não é infinito, aliás. Isso se chama resistência do meio. O que vai acontecer com a curva de população, isso dos humanos e de qualquer outra espécie? Vai crescer muito bem, enquanto existe recurso, existe alimento, existe água, existe espaço. Mas daí, vai chegar uma hora que vai começar a ficar um pouco mais difícil achar comida, um pouco mais difícil achar espaço para fazer ninho, um pouco mais difícil de se esconder de predador, porque toda toca boa está ocupada, então vai ser mais difícil de se esconder, então vai ser mais caçado, vai achar menos comida, então a população vai diminuir de tamanho. Vai ter competição com os outros indivíduos da mesma espécie, então a gente vai diminuir. Mas se a gente diminui, começa a sobrar mais comida e começa a sobrar mais espaço. Se sobra mais comida, a gente se reproduz mais, daí vai aumentar, mas daí chega no limite de novo. Então a curva das populações, elas sempre são assim, ó, tem uma oscilação. Porque a gente tem uma resistência do meio. A gente sempre vai ficar pertinho aqui dessa linha. Aqui vai ser muito difícil de viver, aqui embaixo vai ser mais fácil de viver. Então, quando tá fácil de viver, todos os animais fazem filhos, sobe, começou a ficar difícil de viver, vai começar a morrer mais, desce, ficou mais fácil de viver porque tem menos gente, então faz mais filho. E nisso a gente vai ficar nessa ondinha para sempre. Então, quais são os reguladores do tamanho? Quais são aquelas coisas que estão lá no meio e que ficam regulando, né? Que a gente falou aqui, ó, resistência do meio. Quais são esses fatores? Biótico, lembra que são aquelas relações entre os seres vivos.
Então, primeira delas, competição. Poxa, se eu tenho indivíduos da mesma espécie que eu, que comem a mesma coisa que eu, querem se esconder no mesmo lugar que eu, não vai ter comida e não vai ter espaço para nós tudo. Ou se tem outra espécie lá que come a mesma coisa que eu e gosta de se esconder no mesmo lugar que eu, vou ter que competir com ela também. Então, a competição é um limitador. Eles colocaram aqui um gráfico, né? Na ausência de competição, por exemplo, uma espécie A e a espécie B separadas, elas têm uma população ok e elas ficam oscilando aqui. Se a gente põe as duas no mesmo lugar, competição, o que vai acontecer? Essa daqui é mais forte, ou caça mais rápido, ou se esconde melhor. Então, os predadores acabam comendo só essa daqui. Essa daqui, que sozinha vive bem, competindo com a outra, vai pro saco. E isso daqui é um motivo pelo qual a gente se preocupa muito com espécie invasora, com espécie que vem de outro lugar e as pessoas soltam no lugar onde ela não existia, porque ela não tem predadores lá, então ela vai competir com as espécies locais que têm predador. Isso é um problema bem sério. Já falei, ó, predação. Vamos imaginar o seguinte, muito parecido com o anterior. Tem uma espécie que está a presa aqui, o roxinho. Se ela tá em pouco número, sobra muito espaço para ela se esconder. Então ela consegue fazer mais filhote. A população dela cresce. Só que se ela consegue fazer mais filhote, começa a faltar toca, ou seja, ela tá mais exposta. Se ela tá mais exposta, os predadores, ó, cresceram de número. Por quê? Conseguiram pegar mais presa. Tá, então se essa daqui, que é a presa, começou a ser mais pega, o predador começou a crescer, tem muito mais predador naquele lugar. Começou a ficar mais difícil ainda de se esconder, então ela desce. Então, se a gente olhar um gráfico que tem o tamanho da população de uma presa e de um predador, sempre vai ser assim. Quando a presa tá alta, o predador tá baixo. Quando o predador sobe, a presa cai. E sempre vai ficar assim os dois. Lógico, vai ter uma diferença, uma contribuição importante aqui do tempo de vida de cada um, né? Às vezes, quando a presa ela dura 2 meses no ambiente e o predador dura 10 anos, esse gráfico ele não fica tão perfeitinho, que é esse caso aqui, né? Tem até alguns lugares que as duas crescem juntas aqui. Mas sempre uma vai estar influenciando no tamanho da outra. Essa parte aqui, ó, tá mais bonitinha de enxergar. A presa cresceu um monte, ou seja, tá mais fácil de comer, o predador começa a crescer. Tem muito predador, começa a caçar demais, a caça cai. Daí o predador tem que cair também, porque não tem caça para todo mundo. Se tem pouquinho, ficou mais fácil de se esconder, começa a fazer mais filho, cresce e assim em diante. E o outro é o parasitismo. O parasitismo é entre as doenças. O coronavírus tá aí, né, para lembrar da gente disso. Então, o parasitismo também faz a nossa população cair, doenças, né? E eles têm um papel importante também. Lógico que quando é com a gente não gosta, mas ele regula o tamanho das populações também. Imagina, por exemplo, que o predador não tivesse doença nenhuma. Então, o predador ia subir muito mais, ia causar uma pressão muito maior nas suas presas. Então, querendo ou não, os parasitas são importantes também para não deixar uma espécie dominar demais. E daí o exercício que eles passaram era exatamente isso, né? A gente comparar aquele gráfico que eu falei antes, as espécies separadas e depois as espécies juntas. Por que, que a espécie A tem pior desempenho quando em competição? Desculpa. A espécie A tem pior desempenho quando em competição com a espécie B. Que é a resposta certa, né? Porque eles provavelmente usam o mesmo recurso. Quando eu falo recurso, é espaço, comida, água, luz, no caso de planta. E é isso, gente. Espero que vocês estejam se cuidando. Mandem as dúvidas, tá? É importante que a gente converse mais agora do que nunca, tá? Abraço, usem máscara, se cuidem, tá, gente? Abraço.